Bora lá para a resolução da questão número 3. Uma colcha de retalhos com formato retangular é feita com 4 recortes triangulares de tecidos conforme a figura. Então, você tem aqui ó, um triângulo, 2, 3, 4. Tá? São 4 pedaços são 4 retalhos aí. Considere que as costuras nos sentidos das diagonais dessa colcha são perfeitamente retilíneas. O que é que a gente pode entender por isso? A gente vai entender o seguinte, ó. Esse corte aqui, ele é reto. E esse outro corte aqui, ó, em vermelho, eles são retos, tá? Ou seja, serão as diagonais, vão formar as diagonais aqui do retângulo. Continuando a leitura. O retalho A, que é esse daqui de cima, o retalho A da colcha, que tem o formato de um triângulo, pode ser classificado quanto a seus ângulos internos e lados, respectivamente, como o retalho A da colcha, que tem o formato de um triângulo, pode ser classificado quanto a seus ângulos internos e lados, respectivamente, como? Aí veja só. Professor, eu não entendi o que é que o exercício está pedindo para fazer. Preste bastante atenção. O comando da questão é esse pedaço aqui. Não veio uma pergunta, veio uma sentença incompleta que a gente vai completar com as alternativas. Basicamente, o que ele está pedindo é o seguinte. Ele disse que esse retalho A, com esse ângulo aqui de 130 graus aqui, que ele está dando na figura, ele não falou, mas está dando na figura, então é uma informação. Esse triângulo aqui, que é o triângulo A, do retalho A, ele pode ser classificado quanto a seus ângulos internos e lados como? Então, ele está pedindo aqui a classificação desse triângulo, que é representado pelo retalho A. Ele quer a classificação desse triângulo com relação à medida dos ângulos internos, ou seja, se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo, e quer também a classificação com relação à medida dos lados, ou seja, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Só que preste atenção no respectivamente. Significa dizer o seguinte, eu tenho que dar a resposta de acordo com a sequência que foi dada aqui. Primeiro, eu tenho que dizer a classificação dos ângulos internos e depois a classificação quanto à medida dos lados. Professor, como é que eu vou saber a medida a classificação desse ângulo, desse triângulo, né? Se ele não me deu mais nenhuma das outras medidas dos ângulos internos, tá certo? E outra coisa, e ele não me deu a medida dos lados, como é que eu vou classificar eles em equilátero, escaleno e isósceles? Bora lá. A medida um triângulo ele é classificado pela medida do seu ângulo interno, olhando o seu maior ângulo interno. E aí eu vou avançar aqui, porque eu trouxe essa figura num tamanho um pouco maior para que a gente possa visualizá-la melhor. Então, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo interno de 130 graus. E esse 130 graus, ele é o maior ângulo interno. Por quê? Raciocina comigo. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Só que dos 180 eu já tenho 130. Logo, faltam aqui ainda 50 graus, ou seja, esses dois ângulos aqui, que eu estou traçando em vermelho, eles somam 50 graus. Se eles somam 50 graus, eles têm medidas menores do que 50 graus. Então, esse triângulo aqui, ele tem o maior ângulo interno medindo 130 graus. E aí, ó, 130 graus é um ângulo obtuso. Por que 130 graus é obtuso? Porque 130 graus, deixa eu ajustar aqui, 130 graus é uma medida menor do que 180 graus e maior do que 90 graus.
Então, ele é obtuso. Então, se esse ângulo ele é obtuso, o triângulo ele é obtusângulo. Ele é um triângulo obtusângulo. Massa, professor. Eu entendi a classificação do triângulo com relação à medida do seu maior ângulo interno. 130 graus. 130 graus é um ângulo obtuso. Logo, o triângulo ele é obtusângulo. Mas, e com relação à medida dos lados? Será que eu posso dizer, professor, que esse triângulo ele é escaleno? Bem, uma informação que você tem que guardar aqui é a seguinte. Como os recortes aqui dos retalhos são retilíneos, ou seja, do jeito que eles estão aqui, quando eu pego, por exemplo, esses dois cortes aqui, ó, eles estão em linha reta. Logo, é uma diagonal. E esses outros dois cortes também estão em linha reta. Outra diagonal. Só que você tem que lembrar o seguinte. Quando você traça as duas diagonais de um retângulo, você vai obter aqui 4 ângulos. E 4 ângulos 2 a 2 congruentes. Como assim, professor? Porque é o seguinte, esse triângulo daqui de cima, o triângulo do retalho A, ele é congruente, ele é igual ao triângulo de baixo. A diferença é apenas a estampa do retalho. Mas, geometricamente, são triângulos congruentes. Por quê? Usando aquele conceito lá de retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo X, ele tem a mesma medida desse ângulo X daqui de baixo. Porque são ângulos alternos, ângulos que estão em lados alternados em relação à reta transversal. Logo, tem a mesma medida. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de Y, tá certo? Eles são ângulos aqui que estão em lados alternados em relação à transversal aqui. Beleza, professor, mas será que esses dois ângulos eles são iguais? Será que esses dois ângulos eles são iguais? Sim, esses dois ângulos aqui eles são iguais, tá? Porque observe o seguinte, esse ângulo Y aqui com esse daqui tem que somar 90 graus, tá? Tem que somar 90 graus. Então, esse outro aqui também, esses dois juntos terão que somar 90 graus, tá certo? E outro detalhe é o seguinte, as duas diagonais se encontram nos seus pontos médios. As diagonais dos retângulos, elas são congruentes. Logo, eu estou dividindo aqui as diagonais no meio. Então, elas têm a mesma medida aqui. Cada pedaço desse tem a mesma medida. Logo, o triângulo aqui de cima do retalho A, ele é um triângulo que tem dois lados iguais. Logo, ele é um triângulo isósceles. Ele é um triângulo isósceles, tá? Porque as duas diagonais do retângulo, elas são iguais e elas se cruzam no meio. Logo, eu estou dividindo cada uma na metade. Então, um pedaço está aqui, num lado do retalho A, e o outro pedaço aqui, no outro lado do retalho A. Então, o triângulo ele é isósceles e obtusângulo. Então, a alternativa correta aqui tem que ser obtusângulo e isósceles. Alternativa C de certo. Beleza? Tranquilo? Os dois triângulos, eles são isósceles. Os dois triângulos aqui, né? O A e o de bolinhas aqui. Beleza? Então, alternativa C